Olá, quarto ano! Hoje nós vamos continuar falando sobre contos de aventura. E para nos ajudar a desvendar mistérios dos sete mares, eu trouxe Simbá o Marujo, uma versão de Ana Maria Machado, que traz as 7 viagens que Simbá percorreu e o deixou riquíssimo. Antes de nós relembrarmos a primeira viagem, vamos observar um pouco a construção desse livro? Vamos observar a capa, traz o marinheiro Simbá. Ao iniciar o livro, já vemos um trecho de um poema de Álvaro de Campos. No nosso próximo Meet, eu irei explorar esse poema com vocês. E antes da autora começar a descrever as viagens pelos sete mares, ela faz uma pequena introdução falando sobre quem era Simbá o Marujo e quem era Simbá o Carregador. Vocês conseguem, observando essa representação de Simbá, identificar alguma coisa de diferente? A que cultura ele pertence? Às vezes, nós privilegiamos demais a cultura europeia e esquecemos que a cultura árabe também tem muito das suas contribuições para a civilização moderna. Cada cultura tem as suas especificidades. A árabe é muito colorida, é muito festiva, e Simbá não é diferente. Vamos relembrar como começou a nossa história? Um carregador, também chamado Simbá, ficou maravilhado com aquela casa luxuosa que ele viu e perguntou de quem ela era. Por coincidência, o marujo dono daquela casa, daquela mansão, também se chamava Simbá. E convidou o pobre carregador para jantar com ele durante 7 noites. E durante essas 7 noites, a cada noite, Simbá o Marujo contava uma de suas aventuras pelos mares. A primeira viagem que Simbá contou foi sobre aquela ilha diferente, que na verdade depois ele descobriu ser uma baleia. Bom, hoje eu vou contar para vocês a segunda e a terceira viagem de Simbá. Eu quero que vocês observem algumas coisas especificamente. Quero que observem a descrição dos personagens, como é a estrutura de cada viagem, se elas são parecidas. Se você esqueceu como é a primeira viagem, é só rever o nosso vídeo anterior, ok? Antes de ingressarmos na segunda viagem, temos essa ilustração. As ilustrações são muito importantes para que nós possamos compreender e interpretar melhor o todo do conto, o todo da narrativa. Então vamos lá? Segunda viagem. Logo que voltei, feliz, fiquei algum tempo sossegado, mas daí a pouco já estava sentindo falta de viajar em busca de lucro e aventuras. Novamente, comprei um bom estoque de artigos para vender e zarpei num navio que descia o rio Tigre e ia para terras distantes. Fui fazendo bons negócios em vários portos, até que chegamos a uma pequena ilha, onde paramos para recolher água fresca. Desci até a praia, sentei-me à sombra e acabei dormindo. Quando acordei, vi que o navio partira e já era um pontinho no horizonte. O capitão se distraíra e tinha ido embora sem mim. Desesperado, me joguei no chão e chorei. Depois, subi numa árvore alta para ver onde estava. Só havia plantas. De repente, mais para o interior, vi uma cúpula branca escondida entre as árvores bem distante. Desci e andei em sua direção. Quando cheguei perto, vi que era algo muito estranho. Não tinha portas nem janelas. As paredes eram tão lisas que me fizeram escorregar quando eu tentei subir. E era bem grande. De repente, uma grande nuvem escureceu o sol. Olhei para cima e levei um susto quando vi um pássaro imenso descendo em minha direção. Lembrei-me então de uma lenda que ouvira sobre o pássaro Roca.
que alimenta os filhotes com elefantes. Concluí que acabava de descobrir que ele não era lenda. Aquela coisa branca era um ovo gigantesco e eu estava no ninho do pássaro roca, que se ajeitava para dormir, esticando as pernas para trás. Tive uma ideia. Essa seria a minha oportunidade de sair dali. Desenrolei meu turbante e usei a faixa de tecido para me amarrar bem firme num dos pés da gigantesca árvore. E foi assim que saí da ilha, voando a uma altura incrível sobre o mar, até chegarmos a um lugar onde o pássaro pousou e eu me desamarrei dele. Olhei em volta. Estava numa encosta rochosa, entre montanhas escarpadas. Desci para o vale e vi que no fundo do desfiladeiro era forrado de diamantes imensos. Entre eles rastejavam milhares de serpentes. Só não acabaram comigo porque Alá me protegeu, me escondendo. De repente, caiu uma coisa enorme lá de cima, uma carcaça de carneiro. Com a queda, inúmeros diamantes penetraram na carne do animal morto. Do alto do despenhadeiro, um bando de homens se preparava para jogar outra carcaça. Daí a pouco, abutres se aproximaram voando. Então entendi. Na certa, iam carregar aquela carne com as pedras preciosas enfiadas nela. Os homens lá no alto deviam ter algum plano para recuperar a carniça depois. Enchi de diamantes os bolsos e meu cinturão. Enrolei mais uma porção no meu turbante, torcido como uma corda, e amarrei uma carcaça de carneiro nas costas. Bem a tempo. Fui levado pelos ares por um abutre que, ao pousar lá no alto, começou a dar bicadas na carne. Eu estava morrendo de medo de que ele me acertasse e me rasgasse todo. Ai, mas graças a Alá, logo se ouviu um barulhão que o assustou, e ele levantou o voo, deixando-a presa. Os homens usavam essa estratagema para recolher diamantes do fundo do abismo. Jogavam a carne, esperavam os abutres e depois faziam um tumulto para assustá-los. Olha o que tem na mão dele. Prestem atenção na fisionomia. Levantei-me ainda pálido e sujo de sangue e me desamarrei. Ofereci a eles algumas das mais esplêndidas joias que trouxera e contei minha história. Maravilhados com o milagre que me salvara, os homens me acolheram com toda a hospitalidade em sua tenda. Depois, segui com eles até um porto, onde embarcamos para uma ilha em que vi animais de um só chifre, chamados rinocerontes. Lá havia magníficas árvores, de cuja seiva se recolhia uma substância aromática conhecida como cânfora. Com os diamantes, comprei e equipei um navio, enchi-o de cânfora e outras mercadorias, e pude negociar em vários portos. No meu regresso a Bachara, e rio acima, chegamos finalmente a Bagdá. Agora iremos entrar na terceira viagem. O que será que espera Simba nessa aventura? Terceira viagem. Eu devia ter ficado quieto, mas a ambição e a vontade de viajar falaram mais alto. Daí a uns tempos, já estava partindo novamente com mercadorias. De início, velejamos com muita tranquilidade, mas um dia o capitão começou a gritar: "Estamos perdidos! Veja onde o vento nos trouxe! Não vamos escapar!" Estávamos nos aproximando da terrível ilha dos anões macacos, da qual ninguém jamais regressara vivo. Num instante, já invadiam os navios como se fossem uma nuvem de gafanhotos. Eram as mais horríveis criaturas que se possa imaginar. Ocuparam o convés todo, subiram pelos mastros, se penduraram nos cabos e velas. Logo, tomaram o timão e desviaram o leme para a terra, lá perto. Nos carregaram um a um e nos deixaram na praia. Depois, voltaram para bordo e se afastaram. Não sabíamos onde estávamos,
Mas logo descobrimos uma torre cercada por uma muralha, junto a uma montanha de ossos e esqueletos. Não havia ninguém. Exaustos, nos encolhemos e dormimos. No meio da noite, acordamos com uma espécie de trovão. A terra tremia. Aproximava-se um gigante escuro, do tamanho de uma palmeira, com uma boca que parecia uma caverna e olhos de brasa. Agarrou-me, apalpou-me e, como eu estava muito magro, jogou-me longe. Escolheu o mais gordinho de nosso grupo, enfiou no espeto e assou para comer. Toda noite acontecia o mesmo. O gigante canibal devorava um de nós. Resolvemos agir. Nem vou contar os detalhes de como cegamos com o espeto em brasa e fugimos da ilha numa jangada que já deixáramos e preparada. Mas não adiantou muito. Ficamos vários dias no mar, até darmos em outra ilha, onde vivia uma gigantesca serpente, que também foi começando a devorar um de nós a cada dia. Consegui fugir, e após várias peripécias, fui recolhido por um navio que viu os sinais que eu fizera pedindo socorro. Dei graças a Alá por me salvar novamente e rezei também por meus salvadores. Daí a algum tempo, o navio chegou à ilha de Salaiá, onde no porto estava justamente o navio que na minha segunda viagem me deixara para trás e zarpara sem mim. O comandante me deu todas as minhas mercadorias que ainda estavam guardadas e eu pude negociá-las muito bem, com um grande lucro, ganhei muito dinheiro e voltei para casa. Assim, finalizamos então a segunda e a terceira viagem de Simba. Você consegue perceber como elas são parecidas? Qual é a semelhança entre as viagens? Elas têm uma estrutura parecida? Elas começam e terminam de forma parecida ou são totalmente diferentes uma das outras? Essa é uma das coisas que eu quero que você observe para que nós venhamos a falar no nosso próximo Meet. Outra coisa muito interessante que eu quero que vocês pesquisem é sobre as viagens de navio que aconteciam há muitos e muitos e muitos anos atrás. Como eram os navios nessa época? Como eram as viagens? Por que os mercadores vendiam tantas coisas? Cânfora. Cânfora é uma coisa tão comum para a gente hoje. E há muitos e muitos anos atrás, lá por volta de 1500 e até antes, como foi a briga por especiarias? Eu quero que você pesquise um pouco sobre esse universo das navegações há muitos anos atrás. Por que será que nas viagens de Simba sempre ele encontra seres fantásticos, animais diferentes, gigantes canibais, serpentes, abutres, uma baleia que estava deitada e onde cresceram árvores e plantas? Por que será que há muitos anos atrás, na época dessas navegações, era possível se imaginar esse tipo de história nos mares afora? Eu quero que você pesquise um pouco a respeito disso e no nosso próximo Meet nós iremos conversar mais sobre essas aventuras de Simba. Um beijo e até lá!